Amy, amém? Gente, agora tá ligado, tá? Perdoe-me. O microfone é novato na minha mão ainda, então eu tô aprendendo, tá? Voltando. Então, assim... gente, eu tô meio travada hoje, não sei. Geralmente eu sou mais evoluída, assim, pra gravar e tal, mas acho que hoje eu comecei com mais textão. E aí eu tô meio assim, o que eu faço? Sabe? Tô num lugar onde a internet tá então tá ruim, os vídeos meus tá demorando um ano pra baixar, então assim, realmente tá tenso, acho que tô ficando nervosa. Então, me perdoe, se eu falar alguma coisa que não deu, tá? Recapitulando, né? Pensando, voltando pra entre nossos pensamentos, né? O que eu podia ter feito pra minha vida ser diferente? Será que também valeria a pena? O que eu tenho hoje, realmente eu mudaria lá atrás? Porque tem consequências, né? Vamos supor, se a gente tivesse esse poder, eu mudaria isso, não teria feito isso. Principalmente quando envolve filhos. Eu acho que é um momento que a gente fica pensando, mas se eu não tivesse ido por esse caminho, hoje eu não teria, né, algo muito precioso na minha vida. Então, será que valeria a pena? Porque, como eu disse, a gente começa a amadurecer, parece, tá? Só uma suposição. Que a partir dos 30. Parece que antes dessa idade a gente só fez merda, né? Não que a gente não vai fazer mais, mas hoje a gente tem a cabeça mais feita, então a gente sabe o que... A gente mais ou menos sabe o que vai dar certo e o que não vai dar. Então a gente consegue escolher certas coisas com mais prioridade. Mais pé no chão. E... eu fico lembrando do meu passado, fiz muita coisa errada, mas eu digo assim, gente, por quê? Que hoje eu tenho, com a cabeça que eu tenho, por isso que eu sou muito exigente com as minhas filhas, com a maior, né, porque a pequenininha ainda não é tanto, mas ainda sou com ela também, exigente assim na fase de faça, você consegue, não seja assim. Mas a mãe fez. Pois é, eu fiz e deu errado. Se tivesse dado certo, não estaria te ensinando, né? Então, faça o que eu digo, mas não faça o que eu fiz. E eu sou muito exigente com elas, porque eu quero, com certeza, que elas tenham uma vida diferente. Porque eu paro pra analisar, e até hoje, claro que a gente murmura muito, e a gente não pode fazer isso, né? Mas eu já vi que já perdi certas coisas, já perdi talvez de ganhar certas coisas por talvez não ter uma maturidade que devia. Então eu tento ensinar as meninas, principalmente a Mel, que já tá aí com seus 13 aninhos, a ir para um caminho que seja mais leve. Porque eu falo, gente, assim, que eu passei altos perrengues. Sério, foi... Mas quem nunca, né? Infelizmente, ou a gente tem dinheiro para facilitar a vida em 50%, ou a gente sofre mesmo, né? Ainda mais se a gente não tiver a cabeça feita. Então, eu já passei por altos e baixos, e muitos baixos, tá? Como eu falei para vocês, eu sempre fui uma pessoa mais pé no chão, mais reservada. Tive algumas fases da minha vida que eu como é que fala? Tinha total exposição da minha vida, mas por um tempo parei e vi que melhorou. Não sei porquê, gente, mas esse negócio de não expõe tanto a vida para não dar errado funciona. Mas dessa vez não, porque dessa vez vai saber. Como eu tô aqui relatando coisas que já me aconteceu e ainda vão acontecer, vai até ser acho que um dos principais conteúdos aqui. Tô recebendo mensagens, esqueci de deixar no modo não perturbe. E
Então, deixa eu só lembrar onde foi que eu parei. Então, eu tava falando sobre as meninas ali na fase de falar para elas fazerem algo, né? Que não se repita o que a gente viveu, o que a gente fez, para que elas não passem pelo mesmo problema ou a mesma situação. A Melanie é uma boa ouvinte, graças a Deus me escuta, né? Mas sei que pode chegar uma fase que isso já vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro, mas isso é consequência daí do que ela vai passar. Não gostaria e nem quero, peço a Deus que isso não aconteça sobre a vida delas, das minhas filhas, de passar pelo que eu passei, né? Tenho muitos relatos, mas eu não posso trazer nomes e nem algumas referências, principalmente de alguns relacionamentos aqui pra dentro do canal, até por envolver outras pessoas e porque hoje eu sou casada, né? Então isso dá-lhe respeito ao meu marido atual. Então tem coisas que eu não posso falar, sabe? Mas só fazendo aí um resumão para que, né, eu venho encerrar esse vídeo e não tão deixando ele não tão longo, mas como eu iniciei ele fazendo até mesmo um questionamento a quem me assiste, quem tá aí, quem nunca se arrependeu, né, de alguma coisa que fez? Porém, o que você faria para mudar isso? Porém, qual consequência se você mudasse esse ato, se você mudasse esse ocorrido na sua vida, você não teria, né? E eu falo assim que eu mudaria o meu princípio, eu, Aline, antes porque eu saí da casa dos meus pais com 19 anos, né, por um ocorrido não muito legal do que aconteceu, né. Quem me conhece sabe que meu pai é uma pessoa muito difícil de lidar. Então, a pior coisa, eu sei que tem pais agora que talvez vão me assistir, mas isso, eu falo isso de coração mesmo, de filha, sabe? Não falo sobre a minha mãe é uma ótima pessoa, mas assim, para aqueles pais que eu não digo assim, que nem eu falo, eu sou rigorosa, eu sei que eu sou rigorosa, mas em momento algum, que nem eu falo, se for para minhas filhas saírem dentro da minha casa, que elas saiam para casa delas, que elas tenham de tudo, sem precisar, entendeu? Para que eu seja a mãe que vai estar ali para visitar, entendeu? Não aquela mãe que, como é que eu posso dizer, gente? Porque, assim, como eu falei, eu passei por uma vida muito, não sofrida, mas, assim, não pensei nas consequências e hoje ainda pago o pato, né? Então, assim, tem pais que são muito rigorosos com seus filhos, e aí o que os filhos, primeira coisa que eles querem é sair da casa dos pais, porque ali eles não encontram paz, ali eles não encontram proteção, aconchego. Então, eu vou falar por mim, tá? Já como é um relato da minha vida, eu posso... Então, pais, não sejam... Como é que eu posso explicar isso para vocês? Não sejam aquilo que talvez, acho que é o que mais se encaixa agora, aquilo que vocês não gostariam que os seus pais tivessem sido para vocês, porque vocês também tiveram uma infância, vocês sabem como foi. E vocês têm orgulho do pai de vocês? Ou vocês simplesmente agem como ele? Porque eu tenho muitas das vezes meio que repito o ciclo que eu tive na infância. E eu vejo que isso não é bom, porque aquilo que não nos fez bem, por que faria bem para os nossos filhos, se a gente está sendo igual àquilo, né, que não nos agregou alguma coisa? Então, assim, o conselho que eu posso dar hoje é, você que age dessa forma com seus filhos, não digo rígido pela forma de que quero que o meu filho seja alguém na vida, não somente alguém, mas que não sofra, não tenha a mesma linhagem que eu tive, por exemplo. Não falo só de mim, falo de você mesmo que me assiste. Que você quer que teu filho tenha uma vida diferente da que você teve, né? Então isso a gente precisa começar agindo de dentro para fora, que é com a gente, mudando a gente mesmo. Porque como eu falo de mim, né, eu saí de casa com 19 anos, não é uma idade ruim, né, mas era uma idade que eu deveria já ter minhas coisinhas para pensar em sair de casa.
Já é o que eu ensino pra minha filha mais velha, a Melanie. Filha, tenha as tuas coisas, primeiro batalhe pelas tuas coisas, depois você pensa em relacionamento, porque a gente sabe quanto isso mexe com o nosso psicológico. Então, se tem uma pessoa no nosso caminho que pensa totalmente diferente do que a gente quer, se a gente não tiver pensamento firme, a gente cai e a gente muda o nosso percurso por causa da outra pessoa. Então eu falo pra ela, deixa o relacionamento pra depois. Pode se relacionar também, mas foca no teu objetivo. Depois, quando você estiver bem, você, tá? Se Deus colocar um homem, né, íntegro, que já tenha vida no teu caminho, que já venha também de pais de bem e afins, amém, entende? Vai ser super muito mais fácil. Porque quando os dois, né, perrengam, os dois são uns pobres coitados, é muito mais difícil, gente, é muito mais difícil. Então, assim, não é o olhar de interesse, mas é um olhar de futuro, entende? Eu vou ter que casar com um pobre, porque se eu me casar com um rico, se eu ficar querendo aquele que tem isso, aquilo que tem aquilo, ou até homens, né, porque hoje em dia que mais tem homem interesseiro. Porque a mulher tem que ter casa, a mulher tem que ter isso, tem que ser da cidade, que não sei o que lá, não sei o que lá. E daí a vida vai mais pro fundo do buraco do que, né, porque vive um relacionamento lindo, maravilhoso, pra não falar outra coisa. Mas assim, gente, pensamento é realmente ensinar os filhos da gente a ter um pensamento de futuro, que nem eu falei. Não é querendo ser, mais interesseiro é impossível. Eu falo que hoje, que nem eu falo, a idade da maturidade. Hoje, se eu tivesse o pensamento que eu tenho hoje, meu filho, coitados que já passaram pela minha vida, sabe? Por isso que eu falo assim, ainda pego meu marido pelas orelhas e falo assim, amor, eu sei que a gente hoje não tem nada, mas a gente vai ter muito, porque se a gente também não fala sobre prosperidade, se a gente não realmente falar as palavras, eu vou conseguir, eu vou ter, eu vou fazer, a gente parece que isso não vem pra gente. Então, eu mudei muito meus pensamentos durante esse tempo, de alguns tempos pra cá. Foi muita perturbação, sim, de algumas pessoas. Queria muito pronunciar nomes aqui, porém não me cabe, mas eu falo assim que essas pessoas foi motivação pra gente ter o pensamento que tem hoje em dia, sabe? Mas não o pensamento de pisar em cima, não. Claro, né, que nem eu falo, são uns enviados pelo Satanás, mas vontade de pisar na cabeça mesmo, como uma serpente. Mas só que a gente tem que pensar que às vezes tem coisas que acontecem na vida da gente para motivação, sabe? Por isso que eu falo que veja o bem nas coisas ruins que acontecem muitas das vezes. Porque se a gente tá no nosso comodismo, se a gente tá no nosso, como é que fala? No nosso conforto, a gente não parece que não quer reagir, a gente só quer ficar naquilo dali, né? E a gente vê o quanto a gente tem a crescer. Quanto mais a gente cavoca, né, vai abrindo o buraco, digamos assim, mas a gente vê que tem mais luz no fim do túnel, sabe? Então é isso que eu quero pra mim hoje em dia, pra minha família, né? Porque hoje eu não sou sozinha. Gente, é crescer mesmo, sabe? Eu não sei o que Deus tem pra minha vida, o que Deus tem pra minha família, mas o primeiro passo a gente tem que dar e eu já estou dando. Meu esposo também já tá fazendo por onde. A gente perdeu algumas coisas, não cabe nos dizer o que, mas foi por escolhas. A gente precisou fazer escolhas. Somos gratos a quem nos estendeu a mão, a quem nos ajudou. Né? Hoje a gente está em um outro lugar, a gente estava... Vou trazer esse relato aqui um pouco atrás agora, uns meses atrás do que aconteceu da minha vida, para vocês entenderem melhor. Mas resumindo, aonde eu quero chegar com esse vídeo é sobre a vida, né? A nossa vida futura, das escolhas que a gente faz, que muitas das vezes nos prejudicam. Mas só cabe a nós mudar o futuro.
Essa vida que você tá hoje é confortável? É aí que você quer estar? Ou você acha que. Você acha não? Você tem plena consciência que dá pra se levantar, correr atrás, fazer diferente por você mesmo, entende? Reagir, né? Porque muitas vezes a gente tá ali. Ah, vamos dar aí um exemplo de um salário mínimo, né? Ah, tá bom, o salário mínimo tá dando pra mim me virar. Mas eu falo isso assim, questão, um salário mínimo, na onde a gente mora hoje em dia, que é no Brasil, na atual cenário, né, que a gente vive nesse mundo, gente, um salário mínimo, mal e mal, sustenta uma pessoa. E sustenta ainda, ela vive com o salário mínimo, se ela não pagar aluguel, né, morar sozinha, talvez até ter a luz, a água isenta ali, porque dessa forma consegue. Até consegue, gente. Mas fora isso, não dá, gente. É lutando pela vida, é correndo atrás, batalhando, tá? Então, assim, você aí, coleguinha, que muitas das vezes tá confortável no seu aí, bora correr, gente, bora correr. Ainda mais se a gente tiver filhos, tá? Vamos levantar, vamos pensar neles. Ai, não quero deixar herança para meus filhos porque eu sofri e eles que sofrem também. Pelo amor de Deus, gente, eu já ouvi isso. Eu já tive pessoas que olharam para mim e falaram isso. Eu não vou deixar herança nenhuma para meus filhos porque eu sofri como se fosse lindo, né? Porque eu sofri e tudo que eu tenho vai ser para mim. Eu vai fazer o quê, filha? Vai tirar pro governo? Por favor, né? E você aí também que não tem filho, vai procriar aí só para não deixar pro governo, porque não merecem. Indiferente de qual seja, qual que vai estar aí na época que você morrer, nenhum merece, tá? Então, procrie só pra deixar a herança pros teus filhos. Ou pra tua esposa, case. Homem, case, mulher, case, tá? Não deixe pro governo, não. E, gente, só fazendo um resumo aqui, então, tá? Eu passei por altos e baixos, mais baixos, que nem eu falei. Eu espero realmente voar agora, crescer, sabe? Deixa eu só ver se não chegou ninguém aqui, porque eu tô escutando o barulho da porta ali. Já retomo o vídeo. Não era ninguém. Ele vem me ensinar. Com seu amor me faz recomeçar. Se eu tiver medo